Oi, eu sou o Victor Slater. Eu sou Daniele Rocha e juntos nós somos O ExoCast, teu podcast de macumba, esoterismo, magia, coisas ocultas, simpatias e tudo aquilo que você está procurando e não sabe muito bem onde encontrar. Encontra aqui. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Respondam aqui nos comentários que a gente lê todos os comentários, tá? Diz aí se vocês estão bem, como é que foi a semana. Que agora não, né? Nossos encontros são semanais. Por mais que a gente atrase um pouquinho, né? Porque vocês precisam entender que é muita coisa pra gente poder fazer. Não dá pra poder ficar soltando sempre no mesmo dia. A gente tenta, mas nem sempre vai dar. A gente tenta ali manter a quarta-feira, mas o importante é que nessa semana ainda sai, não fica sem. Inclusive, nós estávamos pensando sobre o que falar com vocês, sobre o que conversar com vocês. Chegamos à conclusão que nós vamos falar sobre como preparar um miojo. Olha só. E dessa conversa eu não participo. Você não sabe fazer miojo? É que eu queimo as coisas, né? Não, seu arroz com frango e feijão é muito gostosinho. Uma vez na vida, agora só na próxima. Vou ter que morrer encarnado junto com você em algum outro lugar. Exatamente. Mas eu não volto, tá? Se eu morrer, eu não encarno de novo. Eu também não. Lá no inferno a gente faz essa comida. Ah, nossa, porque quando você tá morto, você quer encarnar. Não quero. Também não. Pois eu tenho certeza que eu fui forçado. Quando falaram que você vai voltar, eu tenho certeza que eu fui forçado. Nossa, na hora que me mostraram então tudo que eu ia passar, eu tenho certeza que me chutaram. Me chutaram de lá. Provavelmente fizeram sabe aqueles contratos que você não sabe muito bem o que tá acontecendo? Letras miúdas e os caralho. Exato. Colocaram uma coisa muito rebuscada pra eu entender. Não, eu também acho. Fizeram um contrato em enoquiano pra eu poder ler. Ou depois eu disse, não vou assinar. Não tem problema. Já coloquei seu dedo. E meteram o pé em mim. Alguém me empurrou, eu tava no céu, obviamente, alguém me empurrou pra poder descer. Você tava onde? No céu. Ah, tá. Ao lado da Virgem Maria e dos Santos Anjos. E a gente agora vai falar sobre... A gente vai estar falando sobre miojo? Não, a gente vai estar contando hoje relatos sobrenaturais. Relatos sobrenaturais talvez não sejam tantos relatos assim, porque a gente vai contar experiências que a gente viveu. Desculpa. Não pode tossir no podcast, eu tô com uma coisinha aqui na garganta, então relevem, pessoal. Menina, eu também tava com um negocinho na garganta no final Mas de semana. aí eu não tô com a mesma coisa, tá? Não gosto, o não meu quero. é catarro. E o seu é o quê? O meu é cigarro. Não pode falar cigarro aqui também, não? Não, no YouTube, no Spotify não tem essas palhaçadas, não. Ah, tá. Graças a O meu Deus. é cigarro, é pigarro do cigarro. Ai, que lindo. A gente vai contar pra vocês sobre coisas sobrenaturais. Obviamente, algumas dessas histórias sobrenaturais nós vivemos elas, mas não vamos nos prender a isso. Se você achar, por exemplo, nossa, o tio da minha mãe, de não sei quem, da minha avó, que sempre tem um tio que viveu alguma coisa. O tio da minha avó de não sei quem viu um lobisomem. Sinta-se à vontade para contar. Inclusive, se Eu ia vocês... falar isso agora. Lembra do e-mail, pessoal, para vocês contarem pra gente essas experiências. Se vocês quiserem contar pra gente a experiência de vocês, é... exocast.contato@hotmail.com. Isso aí. exocast.contato@hotmail.com. Manda lá, só você colocar no assunto relato e conta pra gente aí a sua história sobrenatural, ou se você passou por alguma experiência mágica e que você não sabe explicar muito bem e quiser que a gente leia teu relato aqui, é só mandar nesse e-mail. Não é pra mandar, gente, relato de fiz magia para fulano e não sei o que, tá normal? Não, isso aí não, tá? Quero agendar uma consulta com fulano. Não é sobre isso. Fiz um trabalho há 2 dias e o boy ainda não voltou. Caí num golpe. Por falar nisso, não sabemos ainda qual, mas em algum episódio aí a gente vai falar sobre golpes, dar alertas ali do que vocês ficarem espertos. Mas enfim, voltamos para o assunto. Inclusive, comentem aí também, tanto no Spotify quanto no YouTube, o que vocês querem ouvir no podcast, qual é o tipo de assunto que vocês querem que aborde. E tentem fugir do óbvio, por favor. Falem sobre trabalhos mágicos. Tem tanto trabalho mágico que a gente tem que falar. Uhum. É tanta coisa. Já é um negócio que se você passar 2 minutos no meu TikTok, você vai ficar enjoado de ouvir minha voz de tanto que eu falo disso lá. Então, comenta sobre o que você quiser saber aqui. Desculpa novamente. Gente, será que vai ser assim o pod todo? É tuberculose, né? Credo. Não quero te bater nessa cara de pau. O que falar sobre histórias sobrenaturais? Porque eu acho que o sobrenatural, né, o espiritual, sempre esteve envolvido na nossa vida desde que a gente se entende por gente, talvez até antes do que a gente se entende por gente. Muito provavelmente em outras vidas até. Sim, eu lembro que quando minha mãe era viva, ela contava que antes dela... Ela não sabia que ela estava grávida.
Olha eu aqui me expondo um pouquinho. Então, minha mãe não sabia que estava grávida, minha mãe teve os meus 2 irmãos. E aí, ela tinha uma hérnia. Ela ia fazer uma cirurgia para poder retirar essa hérnia. E ela estava fazendo todos os exames. Ela conseguiu a cirurgia pelo SUS para poder E tirar. hoje essa hérnia tá aí com quantos anos? Aquelas... Não é, menina? E aí, o médico foi fazer a ultrassom para poder ver como é que tava a hérnia, para poder retirar a hérnia. Aí o médico falou pra minha mãe bem assim: ó, dona Neia, não vou poder fazer não, porque tem um menino do saco roxo aqui na sua barriga. A exposição, senhor. Não falemos de saco do Vitor. Ai, ó. Tópico sensível. E aí ela ficou meio assim, porque alguns dias antes ela tinha sonhado com um berço, com um menino dentro. E sabe esses anjinhos que a gente tem essa imagem da Igreja Católica, de voando com asinha, Branquinho, bonitinho? cabelinho encaixadinho. Exato. Ela teve essa visão de que ela chegava perto desse berço e tinha alguns anjos em volta desse neném brincando. Mal sabia ela que esse neném ia brincar com demônios, olha só. E ali em volta era tudo capeta. Exatamente. E aí ela teve esse sonho, depois ela foi confirmada, né? Só que aí teve um grande problema, porque ou ela levava a gravidez adiante e provavelmente a hérnia estouraria matando ela e o neném, ou ela tirava a hérnia e matava o neném, mas ela sobreviveria, ou, enfim, ela tinha que escolher entre esses dois, sabe? Ou ela tirava a hérnia e matava o neném, ou ela deixava eu, no caso, crescer dentro da barriga, podendo apertar, né, por conta da hérnia, eu morrer, ela morrer, e a hérnia continuar lá linda, bonita, de gostosa. E aí ela entrou num conflito muito grande e ela me entregou a Nossa Senhora Aparecida. Olha só, já sou de Oxum desde pequenininho. Ela me entregou a Nossa Senhora Aparecida. Ela foi numa capela que tem lá em Ponte Nova. Inclusive, se você for de Minas e tá ouvindo esse podcast, conheça Ponte Nova. Muito legal. Vira e mexe, tô lá. Nossa, vira e mexe, tem anos que eu não vou. Tem, tipo, eu tô aqui papo olhando. de... Nossa, tem uns papos de uns 10 anos que eu não vou a Ponte Nova. O vira e mexe tá lá. Aquela... Mas é que eu ia muito quando eu era criança. E aí, ela foi numa capelinha lá de Nossa Senhora Aparecida e ela entregou nas mãos de Nossa Senhora Aparecida. Falou, ó, o filho não é meu, o filho é da senhora. Eu preciso o filho não é meu. Parece até que eu não confio essa história, né? Ó, o filho não é meu. O filho não é meu, o filho é da senhora e eu preciso que a senhora ajude aí. E ocorreu tudo bem. Eu nasci, a hérnia ainda ficou por quase 1 ano com ela, porque ela não podia tirar logo depois do parto, né? Uhum. Não sei porquê, não sou médico, não entendo não, disso. medicina também não entendo. Se o médico disse, tá tudo certo. Exato, que ela não poderia tirar logo depois do parto, e aí, enfim, então, logo, o meu nascimento já é envolto numa questão sobrenatural, com a interferência divina, com um sonho, com um anjo rodeando, e aí eu paro e penso, será que todo mundo que tem uma propensão mediúnica nessa vida já nasce com isso mais aflorado ou não? Porque eu vejo muita gente falando bem assim, ai, nossa, porque eu estou desenvolvendo as minhas faculdades mediúnicas. Mas para você desenvolver, já tem que ter alguma coisa ali crescendo, não tem? Algum sinal teve que ter em algum momento. Eu sou da Umbanda, venho repetindo aí todo episódio, enfim. Mãe Daniela de Oiá. Não sou mãe de santo, gente. Eu tenho até pouco tempo de Umbanda pra isso. Só que a minha pombagira eu não sabia. Eu era criança, eu vejo ela conversando comigo da forma que eu vejo hoje, desde que eu era muito criança. E eu, muito pequena, eu achava que ela era uma amiga da minha mãe, que ia visitar a minha mãe e que ficava trocando ideia comigo. Eu, pequena, eu não entendia isso. E aí teve uma época que eu parei de ver e eu achei, poxa, minha mãe brigou com a amiga dela. E em momento nenhum, enquanto criança, eu cheguei a questionar minha mãe, cadê sua amiga, nem nada. E aí, quando eu entrei na adolescência, que ela voltou a aparecer, que eu comecei a entender. Comecei não, né? Ali eu já acordei, falei, não é um espírito. Só que a minha família, a minha mãe sempre foi muito espiritualizada, enfim. Só que ela ainda tinha a criação da Igreja Católica. Eu fui criada na Igreja Católica, em que demonizava toda e qualquer outra religião que não fosse a católica. Mas ela já tinha te levado, tipo, dentro de um centro para poder ver sobre isso? A vida inteira. Só que a minha mãe era a pessoa, é o que eu sempre falo, ela parece muito com o meu irmão mais velho. É a pessoa que não acredita em nada,
e em tudo, ao mesmo tempo. Acreditava, né? Porque ela faleceu. E em tudo ao mesmo tempo. Então, assim, ela ensinava a gente a demonizar, mas levava a gente pra estar lá do lado do demônio. Né? Entre muitas Sim. aspas. E aí, crescendo, e ela voltou a aparecer, eu comecei a entender. Só que a minha mãe passava que, tipo, é uma mulambo que você tem na sua vida, que não sei o que você tá fazendo. Tudo que eu fazia de errado enquanto adolescente é porque mulambo, não sei o que, não sei o que. E a minha mãe sabia quem era. Eu não fazia ideia, porque eu não era de fato de religião nenhuma. Eu não estudava sobre nada. E aí, depois que eu vim desenvolver minha mediunidade, incorporar, que ela deu nome, que, enfim, tudo aconteceu, ela me disse que era ela desde sempre e que ela era da minha mãe, só que a minha mãe nunca aceitou incorporar. Então, ela sempre esteve ali, ela cuidava de mim desde o ventre da minha mãe. Caralho. Então, ela sempre teve em volta, ela faz parte de mim. Você teve uma experiência com... Eu não vou lembrar o nome. Sete Roseiras? Alguma coisa assim, não teve? Foi você que me contou uma vez? Que era uma pombogira que sua mãe conhecia e que ela incorporava numa pessoa X, depois Sim. ela passou a incorporar numa pessoa Y. Eu só não sei Sete o quê. A gente chamava de Dona Sete. Era uma casa de Umbanda que minha mãe levava, um centro bem pequeno, ia bem pouca gente, de uma amiga de infância dela. Essa amiga de infância até vive, encontrei com ela esses dias, inclusive. Caralho. E eu lembro da Dona Sete, ela não gostava de criança, porque tem pombagira de fato que não gosta de energia infantil, enfim, não vamos entrar nesse mérito. E eu era muito pequena, mas eu sempre fui muito questionadora, muito... eu gostava muito de aprender sobre tudo, sempre gostei. Dona Farrapa adora muito, criança, né? Não. Sempre fui muito curiosa. E aí eu ficava em volta dessa pombagira, e essa pombagira falava com a minha mãe, tira esse capeta daqui. Aí teve um dia que ela deu mole, minha mãe deu mole, e eu estava bem pezinha dela, ela estava comendo bom bife cru dela com uma pimenta inteira dentro. Ai, Daniele. E aí ela falou comigo, se você comer, você fica aqui. Pois eu mastiguei, sempre gostei de pimenta, mastiguei aquele bife cru com a pimenta. Desde então a gente ficou inseparável. Toda vez que minha mãe ia, era do lado dela que eu ficava, e aí, enfim, aquela coisa de criança, eu ficava brincando com ela ali. E eu tenho essa afinidade muito com ela até hoje, só que depois que minha mãe faleceu, a gente meio que perdeu um pouco o contato. Uhum. Porque eu acredito que a gente lembre muito a nossa mãe pra ela, e ela lembra muito a nossa mãe. Então é muito difícil. E aí, e tem a questão do Eduardo também. Eu tenho 3 filhos, menino. Meu filho mais velho de 21 anos, quando ele era criança, muito pequeno, ele só comia se eu colocasse pro bubim. Só que ninguém via esse bubim. Eu tinha que colocar um copo de leite pra ele, um copo de leite pro bubim, e eu falava, que diacho é esse bubim, gente? Só que se eu não colocasse, a criança passava o dia inteiro sem comer. Se eu botasse só pra ele não comia. Ele falava que quem tinha que comer era o bubim. Annabelle, a possessão de bubim. Gente, é sério. E isso foi levado entre a minha família. Até hoje todo mundo fala, gente, e o bubim? Porque era com todo mundo, aquela criança. Aonde ele chegava, ele apresentava o bubim pra todo mundo. Até que teve um belo dia que a gente estava deitado na cama, eu estava fazendo dormir, ele mamava no peito ainda, ele tinha 3 anos. O que eu acho que foi o ó. Mas enfim, ele quis mamar até os 3, não consegui tirar. Eu tava fazendo ele dormir. E aí ele falando comigo, mamãe, olha lá pra cima do guarda-roupa. Eu não vou olhar, não tô maluca. Da onde que eu vou olhar? Pois na hora que eu olho, 2 olhinhos vermelhos lá em cima. Aí eu entendi o bubim, né? Tem um bubim de fato. Só que ele também não desenvolve espiritual. Então, assim, mesmo que eu seja mãe, eu não tenho direito de procurar saber o espiritual da vida dele. Eu ajudo ele espiritualmente, assim como eu peço por todos os meus filhos, pela minha família, por você. Mas, assim, lá saber quem é, o que é. Não, a gente sabe que é algo espiritual dele. Porque é família, né? Hereditário, não tem muito o que fazer. Esse é muito louco para poder pensar, porque enquanto sua mãe te levava no centro de macumba, né? Eu já participei de sessão de exorcismo, gente. É real, sabe? É real. Da Igreja Católica. Não só. Nossa, não só isso. Eu tenho uma. Eu não sei nem se eu devia estar falando isso. Se alguém ouvir isso, eu posso ser muito cancelado. Enfim. Quando eu era mais novo. Se alguém ouviu. Você sabe que não é um bate-papo só de nós dois, né? Então. Não espalha, não, gente. É segredo nosso. Igreja Católica, eu amo vocês. Só não me queimar, por favor. Mas se queimar também dá tudo certo. Enfim. Quando eu era criança. Eu acho que eu já cheguei a comentar isso com você e falei isso em live também. Eu e minha mãe, a gente tem. Minha mãe, se existe alma gêmea nessa vida, minha mãe era minha alma gêmea. Sabe?
eu e minha mãe, a gente tinha uma conexão surreal. Também por eu ser o caçula, né? Então, geralmente a mãe e o caçula têm uma coisa diferenciada. Mas era muito louco porque conforme eu fui crescendo, até os meus 8, 9, 10 anos, que a minha mediunidade foi se desenvolvendo, e na época eu não fazia ideia que isso era mediunidade, eu via o mundo espiritual com muita clareza, como eu tô te vendo aqui agora na minha frente, como vocês estão vendo a tela do telefone, mas eu também. não ouvia. Eu não conseguia Ah, tá. escutar. Eu via, mas a minha mãe ouvia e não escutava. Peraí, Ouvia, mas não ela enxergava. ouvia, mas não enxergava. E era muito louco porque às vezes eu via o espírito falando comigo, tipo, na minha frente, mas eu não ouvia o que ele tava falando e a minha mãe falava o que ele tava falando. Eu sabia que o que ele tava falando por conta do bater da boca, mas ela falava exatamente o que era. E isso foi, nossa, isso foi crescendo assim. Era muito louco porque minha mãe sempre foi católica apostólica romana. Fervorosa. Não era o famoso católico de põe aí. Minha mãe era aquela católica de devorar a Bíblia e o catecismo, sabe? E eu puxei muito isso dela. Toda a espiritualidade que eu me propus a viver desde pequenininho sempre foi de um jeito muito intenso. Nunca ficou um questionamento pra mim se existe. Eu sempre sabia que existia. Eu sempre tive certeza da existência, sabe? Obviamente é uma certeza individual, a gente não tem como mensurar isso pra outra pessoa, mas eu sempre tive muita certeza dentro de mim da existência. E aí, minha mãe católica apostólica romana, ela via tudo isso, e a Igreja Católica acredita que os mortos estão ou no descanso eterno ou no purgatório. Esse papo, por exemplo, do espírito vir conversar, pro catecismo católico apostólico romano, não existe. Não existe reencarnação, não existe muita Exatamente. coisa. Só que para minha mãe, nossa, eu lembro do dia que o espírito da minha avó, que eu nunca conheci, Dona Teresa, nunca conheci, veio falar com a minha mãe e falou com ela na minha frente. Eu descrevi, ela tava com um vestidinho branco, tipo uma camisolinha, e ela falou com a minha mãe, e minha mãe começou a chorar porque ouviu a voz da própria mãe, mas não tinha visto. Então, assim, a minha mãe, ela sabia dessa existência, mas ela não é que ela preferia ignorar, ela preferia dar uma visão pessoal dela. É porque quando a pessoa está numa religião, muitas das vezes ela não questiona muito. A religião que tem doutrina e tudo mais, como qualquer religião, catolicismo e tudo mais, Sim. as pessoas não costumam questionar muito. Foi até isso que me fez sair da Igreja Católica. Fiz tudo: catecismo, primeira Eucaristia, enfim, crisma, IAC, JC, eu fiz tudo. Só que chegou um momento. Um momento não, a gente começa a confessar muito cedo na Igreja Católica. Sim. E sempre que eu ia me confessar, eram muitas penitências. Hoje, lembrando das confissões, eram bobagens, sabem? Bobagens assim que. E eram penitências absurdamente grandes. E aí, aquilo já me incomodava muito, mas aí eu fazia. Hoje em dia eu tenho pavor de rezar. Eu não rezo nada. Não rezo. Meu papo com Deus é meu papo com Deus. Não Sim. tem reza. E aí, chegou um momento que eu comecei a questionar coisas da Bíblia. Normal, gente. Você tá Sim. lendo, você tá consumindo algo, e o que você não sabe, você vai perguntar para quem? Para um professor, para alguém que sabe mais, para Sim. alguém que é formado em algo para te explicar. E aí eu ia para os padres. Eu tinha um padre que eu tinha muita intimidade, que eu gostava muito. Era o que mais me dava penitência, mas eu amava ele. E aí, ele veio falar para mim o seguinte: a Bíblia é parábola e interpretação. Nem tudo que tá ali tem explicação. Nem toda explicação que eu te der vai ser válida. E isso eu entendi que, tipo, ele só não tinha uma explicação para me dar. E só não tinha uma resposta, sim. Então, ele dedicou a vida dele para isso. Ele não tinha uma resposta para me dar. Ele só queria que eu acreditasse. Era só a fé. E eu sou uma pessoa que tem fé. Eu não preciso ver para crer. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Ponto. Só que ali eu percebi que eles só queriam doutrinar as pessoas. Eles não estavam. O que estava movendo ali era só a fé das pessoas. Não tinha, de fato, algo que fizesse você querer estar ali. Era só a sua fé que te levava. Sim. E aí eu comecei a me afastar e me sentir mal. Por conta da minha sexualidade também. Não era aceita. Enfim, minha história de vida não importa.
E aí, não era aceita, a igreja não aceitava. Eu também não me aceitava na época, porque, enfim, igreja prega que é nojento, que é isso, que é aquilo. E aí me afastei da igreja, só que eu sempre tive essa ligação com religiões de matriz africana. Macumbeira. Não só religiões de matriz africana, macumba num geral. Já fui em centro espírita kardecista, que hoje em dia não é mais kardecismo, mas na minha época era, eu tenho 40 anos. Não é mais kardecismo hoje em dia? Parece que hoje em dia é só espiritismo, não pode, não, Kardec não pode ser uma religião, algo assim. Que E doideira. aí, a minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé, que acreditava em muita coisa. E acredito eu que por ela também ser uma pessoa muito questionadora, ela buscava resposta em muitos lugares. Só que minha mãe era muito fechada, minha mãe não era muito de se abrir pra gente. Ela tinha muito na cabeça dela do lugar, eu sou a mãe, eles são filhos e são patamares diferentes. Então a gente não tinha toda essa intimidade pra conversar sobre. E aí eu saí em busca de me encontrar, de encontrar o Deus que eu sinto. Não o Deus que a igreja dizia pra mim que era aquele Deus punitivo, o Deus que te pune por qualquer coisa que você não faz de acordo com o que ele quer, sabe? Eu não acreditava nesse Deus, eu não acredito nesse Deus. E eu fui de centro em centro, em várias religiões, fui na evangélica, eu nunca fui de nenhuma outra religião, só da católica e agora da Umbanda. Mas eu frequentava, visitava muitos templos, igrejas, estudava muito sobre tudo e não me encontrava em nada. Eu fui em vários centros de Umbanda. E nesse que eu tô agora, que é o Xangô Cachoeira, lá na cidade de Castelo, em que o Cristiano Barla é o zelador e o Júnior Souza é o meu pai de santo. Quando eu botei o meu pé lá a primeira vez, foi o momento que eu mais senti Deus na minha vida. Que eu mais me senti próxima de Deus. E era gíria de Exu. Nossa, muito diferente. E assim, foi uma coisa que eu não sei explicar, eu de fato não sei explicar. Foi uma experiência pra mim tão única e tão absurda que os momentos que eu mais estou pra baixo, que eu estou descarregada de energia, eu preciso estar lá. Eu preciso ouvir a voz do Júnior, ouvir a voz do Cristiano. Eu preciso. Parece que me recarrega. Eu não sei explicar. Isso não quer dizer que lá é o melhor lugar do mundo para todo mundo. Lá é o melhor lugar do mundo para mim. Não quer dizer que você vai lá no meu terreiro, no meu barracão, no meu centro, e aí você vai chegar lá e vai encontrar tudo isso que eu encontrei. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Só que pra mim, eu não tô lá por causa de ninguém. Eu tô lá por causa da minha fé, da minha espiritualidade. O que eu sempre busquei a minha vida inteira, não só respostas, mas o sentir a espiritualidade na pele, de verdade, eu encontro lá. Eu encontrei lá. Eu tenho, de fato, muitos conflitos ainda, muitas perguntas, mas todas as perguntas que eu faço, mesmo que eles não tenham resposta, eles buscam. Eles vão buscar a resposta. Em algum momento essa resposta vem. Não é como nos outros lugares que. Ah, minha filha. Óbvio que ninguém foi grosso comigo, os padres e tudo mais. Mas era aquela coisa: você tem que aceitar. É só ter fé. E lá não. Eu tenho fé porque a fé está em mim e eu tenho fé naquilo que eu estou vivendo. A resposta vem. Tudo que eu questiono. Já aconteceu deles falarem para mim: olha, nesse momento eu não tenho a resposta, mas eu vou trazê-la para você. E ela chega. O guia traz, um Exu, um caboclo, sempre vem a resposta. Ninguém me deixa perdida. Eu não fico sem amparo em momento nenhum. A espiritualidade, num geral. Não falo só de Exu e Pombagira. Exu e Pombagira é tudo na minha vida. Mas eu, caboclo, boiadeiro, preto velho, herê. Eu sou apaixonado pela linha de herê. Eu sou perdidamente apaixonada pela linha de herê. Você tem uma experiência sobrenatural com um herê também. Ai, nossa. Enfim. E aí, como tava falando do negócio da Dona Neia, A gente se perde no assunto. só foi e voltou. Mas aí, enfim, ela começou a se questionar do porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Do porquê que eu estava vendo. Eu não conseguia dormir. Eu sempre fui muito sonâmbulo. Até hoje eu sou sonâmbulo. De levantar, de falar dormindo, de conversar. E naquela época, eu conversava, tipo, com uma galera, sabe? E não é conversar embolado, conversar, tipo, nítido, como você tá me ouvindo agora. Eu conversava e ela ficava muito preocupada com aquilo, porque se não é um espírito, é o quê? É um demônio, né? E aí, olha só, eu tendo contato com o demônio desde sempre. E aí ela me levou para um padre, lá na paróquia.
Esse padre... O Vitor foi exorcizado, gente. Amiga, não foi uma sessão de exorcismo porque o padre não era um padre exorcista. Mas ele fez não é uma sessão de descarrego, mas... Ai, gente, vamos falar o ela português, fez claro. Ele fez um teatro, né, Vitor? Não deixa de ser, sabe? Ele foi fazer toda uma oração de limpeza e de pedindo proteção e tudo mais. Ele usou a fé dele e tudo mais, mas assim, acaba que faz o estardalhaço maior do que necessário, né? E aí, só que não aconteceu nada, não manifestou, tipo, porra nenhuma, não aconteceu nada. Eu só era uma criança com faculdades mediúnicas afloradas e que não sabia o que era. E aí, enfim, ela me levou pra psiquiatra, pra psicólogo. Nossa, E muito quando criança, provavelmente- me jogou lá dentro e foi tacando, sabe? E muito provavelmente algum guia seu, então não tem por que ele se manifestar quando estão chamando algo ruim. Nossa, aí já vai pra outra. Só que isso daqui não tem nada de sobrenatural. Então, talvez seja o momento do cancelamento. Eu, jovenzinho, não tinha muito o que fazer naquela cidade pequena, a qual ainda resido. Eu e o Rafa, que era um amigo meu, que era o menino que me ensinava a. Você já sabe até o que eu vou falar, né? Eu e o Rafa. A gente conversando, pai e tudo mais. O Rafa tava afim de uma menina que ia numa igreja evangélica X. Ai, Deus. E aí falou, bora, pô, vamos lá, e que não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, eu não gosto de igreja evangélica, e até hoje eu não... E teve Não é uma época preconceito, em que o gente. Vitor pagava de hétero, tá, gente? Exato! Existiu esse tempo Mas remoto. aqui, ele tava ficando com a menina, eu tava ficando com a outra, nessa igreja. E aí, olha só. E aí, vamos lá, e que não Rafa, sei o que, quando vamos você lá. ouvir isso, se você ouvir... Ele não vai ver que ele tá preso. Ah, tá, porque vocês brincavam de assaltinho. E aí... Ai, você vê as companhias, gente, olha só. Gente, é porque tem muita coisa que não dá pra contar, mas sério. Exato. E aí, fomos pra igreja. Ai, Deus. A gente tava lá na igreja, né? Tipo, sentado no banco e tudo mais. E o pastor tava lá pregando. Eu não entendo muito bem como que funciona o culto evangélico, porque eu sei que no católico tem momentos. Tem o momento da entrada, o perdão, o evangelho, a homilia. Enfim, na igreja evangélica, eu sempre vi tudo muito bagunçado. Uma opinião minha. Não julgando, mas tipo, Não, pelo amor de a Deus. gente não entende, não frequenta, eu também não consigo entender a ordem. Exato. É porque a igreja católica é uma questão mais ritualística. Ritualística no sentido de seguir um ritual, de ser tudo feito de forma repetida. Na igreja evangélica, nem tanto. E aí, fui nesse culto, e aí chegou um momento de cura e libertação neste culto. O pastor chamou lá na frente uma galera. E aí ele ia chamando, fulano, vem ciclano, que não sei o quê. Ele ia passando e puxando a pessoa pelo braço. E aí o Rafa tava do meu lado e falou bem assim, você vai? Falei, não vou não. Ele, vai, pô. Falei, não, cara, não vou. E aí eu vi que o pastor tava vindo na nossa direção, mas provavelmente não era pra chamar a gente. E aí eu falei bem assim, pô, vou levantar pra ir ao banheiro. Não quero ir lá pra frente. Ai, Deus. Olha o cancelamento vindo da galope, meu pai. Do nada, o pastor me aponta o dedo. Você tá com um demônio no corpo. E aí o Rafa começou a dar crise de riso. Mas eu também daria. Eu abaixei a cabeça assim e comecei a rir. Mas eu comecei a rir porque eu tava com muita vergonha. Você sabe que eu começo a rir quando eu tô nervoso. Eu ia falar, vocês não imaginam como que é o Vitor rindo quando tá nervoso. Ele se sacode inteiro, gente. Exato. E aí pronto, foi o motivo que o pastor queria pra poder falar que eu estava com um demônio. E aí me pegou pelo braço, me levou lá na frente, e era um tal de Anjo Gabriel e Anjo não sei quem, segura cada um de um lado e que não sei quem. Quem é você? Quem é você? Eu sei que é você, Exu Caveira! Gente, mas eu não sabia o que fazer, eu só tava tendo crise de riso. Eu só ria. E muito provavelmente você nem tem Exu Caveira na sua coroa. Do jogo que a gente fez, do negócio que a gente viu, não tinha mesmo não, enfim. E se tivesse também não era ofrendeiro, enfim. E aí... e tá ele, por que você vai sair do corpo desse menino? Não sei. E o Rafa, que foi comigo, tendo crise de riso. Lá atrás. O demoniado era o Rafa. Era o Rafa, não era eu. E tendo crise de riso. E eu tendo crise de riso lá na frente. Enfim, essa sessão de exorcismo da igreja evangélica só passou depois que essa crise de riso passou. E aí todo mundo veio me perguntar depois como que eu tava, se eu iria congregar naquela igreja, se eu iria participar. Eu falei, não, eu já tenho igreja, eu já tenho uma religião
Qual religião é a sua? Católico. Tá explicado por que o demônio tava no seu corpo. Sim, Que é o gente. preconceito entre eles mesmo, entre gangue rival. Gangue rival. Eles têm preconceito entre eles mesmo. E aí, enfim, eu lembro que eu saí dessa. Que nem foi uma experiência sobrenatural, só pontuando isso aqui. Eu lembro que eu saí disso, tipo. Óbvio que na época eu não pensei nisso, mas depois hoje, toda vez que eu paro pra falar sobre isso, é uma experiência a ser contada, sabe? Sim, a minha mãe teve uma época da vida que a gente estava passando por um problema familiar muito grande. E aí a minha mãe resolveu ir para aquela igreja que começa com U e termina com AU. Universe. Isso. E aí ela ficou muito fervorosa. Ela obrigava a gente a ir com ela, inclusive. E aí eu ia e ficava sentada lá atrás, muito a contragosto, porque ninguém nunca desrespeitava muito minha mãe. O que ela falava era aquilo e acabou. E aí, toda vez que a minha mãe ia... Só que, gente, um adendo. A minha mãe tinha labirintite. Toda vez que a minha mãe ia, eles pegavam na cabeça dela e eles sacudiam tanto que ela caía. E aí ali começava. Tô tirando 10 demônios, não sei quantos demônios, e os demônios... E a minha mãe estava tão presa naquela fé, porque o problema familiar era muito grande, Sim. e ela precisava se apoiar em algo. Minha mãe deu carro para a igreja. Caralho, você A gente tinha um anel que foi da minha família por muitos, muitos anos. Provavelmente não tinha valor, dinheiro. Tinha valor sentimental, que era passado de mãe para filha mulher. O anel seria meu. Mas por um apego sentimental. Ela jogou na fogueira santa. Meu Deus. Ela fazia votos de muitos R$ 1.000 por mês, de se imprensar para pagar isso na igreja. Por conta disso. Até que um belo dia, ela ia sempre. Tinha culto, ela estava lá certinha. Um belo dia, ela bem lá na frente, o pastor foi e começou, né? Orar pelas pessoas e faz o voto, não sei o quê. Quando ele viu a minha mãe, ele no microfone, na frente de todo mundo, de toda a igreja. Essa senhora aqui, ó, tem que vir de capacete. Porque todo dia que ela vem, ela cai. É todo dia um capeta diferente. Parece que ela sai aqui na porta e já pega 2 capetas pra trazer amanhã. Meu Deus. A minha mãe não sabia onde enfiar a cara dela. Eu estava lá, eu via a vergonha da minha mãe, minha vontade era de xingar ele. Porque você sabe como é que eu sou, né? Mas aí eu pensei, se eu xingo ele, minha mãe ainda dá na minha cara aqui na frente de todo mundo. Porque ela ia descontar a raiva em alguém, né? Saímos dali. Minha mãe nunca mais pisou naquela igreja. E falou comigo, o dia que eu botar meus pés dentro de uma igreja crente de novo, você pode dar na minha cara que eu te autorizo. Ela nunca mais foi. Assinado embaixo aqui, ó. E o problema de fato não foi resolvido. Apesar dela ter dado carro, ter dado porque era cobrado por bênção. Se a sua bênção é pequenininha, você paga um pouquinho. Se a sua bênção você precisa de uma bênção maior, você tem que pagar mais. E a bênção mesmo não veio, tá? Foi como o tempo correu como tinha que correr, as coisas se resolveram como precisava resolver. Não foi nada de tipo, essa fé sua vai te livrar. Não aconteceu. Até porque eu não penso dessa forma. Eu não acho que você vai lá pra igreja dar um dinheiro pra uma igreja, ou você vai num centro de macumba jogar um dinheiro lá e falar. Não é assim, gente. Feitiço é outra história. Só pontuando que nada contra a igreja evangélica, assim. Algumas coisas contra, sim, mas a gente não pode falar que tem por conta do negócio do processo. Então a gente não tem. Então não é questão de tolerância religiosa. A gente só tá relatando coisas que nós vivemos, tá? Não, exatamente, são só relatos. E, de fato, eu não tenho nada contra religião nenhuma. Ah, qual religião você não seria? Eu seria de qualquer uma, se eu me identificasse. Ponto. Eu me identifico com Umbanda. Eu não tenho mesmo. Você também não tem nada contra a religião. É verdade, não tem, né? Não, sai encosto tá me fazendo rir, amiga. Tenho eu não, eu também seria de qualquer religião que fosse assim, que fizesse o coração bater, como já fui católico por muitos anos da vida. É isso que eu ia falar, você foi católico. É questão de identificar. O momento da vida em que você se identifica, que sabe, que aquilo te faz bem. Porque pra mim, religião é algo que tem que te fazer bem. Sim. Religião vem acho que do latim, religare, de te ligar com algo, te ligar com além, te ligar com aquilo que te faz sentido. Então, é isso. A religião, ela tá te fazendo bem, e obviamente que assim, ela tem que te fazer bem, mas esse bem também tem que ser coletivo. Se a sua fé tá mandando você fazer mal pro coleguinha, ela é questionável. E tem a questão também, assim, o papel do julgamento é de Deus, né? Tem a história aí do povo da Bíblia, que tinha um querendo tomar o lugar de Deus, Deus o expulsou de lá. E aí o pessoal aqui da Terra, tudo que julga os outros querendo tomar o lugar de Deus, querendo voltar pra lá, não vai conseguir, né? É complicado. E esse negócio aí da Bíblia aí que você falou e tudo mais... a gente estava falando sobre a igreja católica, não acreditar em morto e tudo mais. Os santos são o quê? Você rezar para um santo é necromancia. Porque é um bando de gente morta
que ascendeu, se foi santificado e está intercedendo pelo povo. Santa Clara de Assis, Santa Rita de Cássia. E tem Tudo aquela morto. história do novo santo lá, né? De quem? Do santo blogueiro? É. Eu sei quem é. Acuti. Carlos Acutis. Então, São Carlos Acutis. é como você sabe, eu sou uma pessoa que, no final das contas, eu acredito em tudo. Mas eu também não acredito No no final processo das de contas, se beatificação. aquilo me arrepia, eu acredito, ponto. Eu não acredito, não acho que esse negócio de beatificação e tudo mais, eu não sei o quê. Só que, de fato, a história do menino foi sobrenatural. Uma história muito bonita, sim. Então, assim, não acredito que seja santo, mas muito provavelmente é algum espírito que foi mandado para cá para deixar algum tipo de lição, algum tipo de bênção, para o nome dele fazer esse movimento que está sendo feito. Independente da igreja beatificar, santificar. É porque isso acontece de várias formas. Todo espírito que recebe algum tipo de culto, ainda que este culto não seja de idolia, ele ganha força e se destaca. Então, a diferença é que para a Igreja Católica isso só acontece com os mortos católicos que viveram debaixo daquele preceito católico. É isso que eu também não entendo. Como é que eles falam que eles não acreditam ali no morto, mas o santo é morto? Segundo a fé católica, segundo o catecismo católico, e aqui falando como um ex-católico, o processo de beatificação se dá porque os santos são vivos em Cristo. Então, quando eles morrem, eles não conhecem a dor da morte, porque é como se Jesus salvasse e tudo mais. Só que não deixa de ser necromancia. Você tá orando pro morto. Independente de qualquer coisa, morreu. Morreu. Foi de base. Qual a diferença dele pra minha pombagira? É que... Minha pombagira toma champanhe e fuma um cigarrinho? Sim. Mas quem garante que ele também não fumaria se eu desse? Ai, gente, comecei. Deixa isso pra lá. Vamos falar de outra coisa. O processo o Papa Novo... Você viu que o Papa Novo agora é americano? Leão. É Leão Leão IV? 14. 14? Papa Leão 14. Estão falando aqui do negócio do anticristo e os caralho. Você viu que ele parece com outro Papa Leão não sei o quê? A aparência física? Enfim, pode ser toda uma polêmica, um IA que criaram aí, mas é porque eu vi. Não, e se tá na internet é verdade. Aquelas... É porque os papas, eles têm mania de pegar, tipo... O Papa Francisco. Tinha um outro Papa Francisco. Papa João Paulo. Tinha outro Papa João Paulo. Leão, mesma coisa. Eles pegam ali uma linhagem e escolhem o... E vai seguindo. Uhum. Do nada, sobre experiência sobrenatural, a gente tá falando sobre Papa e sobre a Igreja Católica. Enfim, acho que quase 40 minutos de áudio, a gente tem mais 20 minutos para contar a experiência sobrenatural. Vou contar uma recente, vou contar uma mais antiga, que viralizou no TikTok, e vou contar uma recente, você conta uma antiga e uma recente também. Inclusive pode envolver do terreiro. O terreiro sempre tem alguma coisa meio estranha, né? Enfim. Ó, uma antiga que aconteceu, deixa eu pensar. Uma antiga que aconteceu foi no processo de morte da minha mãe. Quando minha mãe morreu, pra quem não sabe, eu perdi minha mãe em 2016 para um câncer. Perdi ela pra uma batalha contra o câncer. E aí... Do nada. Foi na rua. Tá. E aí... Ela morreu, ela tava no hospital, eu estava com ela no hospital, ela inclusive morreu nos meus braços. E aí na hora de passar o corpo pra maca, pra poder descer o corpo e tudo mais, ajudei, não deixei que ninguém passasse o corpo dela, porque eu via como eles faziam com as outras pessoas que tinham morrido, a falta de respeito que se tinha ao tirar o corpo. E aí eu gritei com o enfermeiro dentro do hospital, falei, não, eu que vou passar o corpo dela pra maca. E eu peguei ela no colo, passei pra maca e tudo mais, e aí eles desceram com a maca. Eu acho que o necrotério fica na parte de baixo do hospital. E nisso que eles desceram com a maca, a minha irmã tava, tipo, desesperada, chorando de um lado. Meu pai tava comendo uma marmita fria. dentro da salinha lá, despertadinho. E minha irmã tava ligando pro meu irmão pra poder falar com meu irmão. Minha irmã não conseguiu, eu liguei. Nisso que eu liguei, eu fui conseguir falar com meu irmão, eu vi minha mãe. No corredor do hospital, embaixo, assim, descendo pra ir pro necrotério, eu vi ela com um baby dollzinho roxo, que era o que ela sempre usava, e ela sorrindo, dando tchau pra mim, e eu... Só que eu tava com o telefone no ouvido, eu nem tchum. E eu, tipo, falando com o meu irmão, ela parada a mais ou menos uns 4 metros, assim, na minha frente, dando tchau pra mim, sorrindo pra mim, e eu falando com o meu irmão.
E quando eu fui me dar conta, que, tipo, que eu não consegui chorar no dia da morte. Minha mãe morreu numa terça-feira. Minha mãe morreu numa terça-feira, foi velada de terça pra quarta, foi enterrada numa quarta de tarde, de manhã barra tarde. E eu só fui conseguir chorar pela morte da minha mãe na quarta-feira à noite, de madrugada. Porque eu tava em choque esse tempo inteiro. E eu tinha visto ela lá. Eu vi ela lá. Eu vi ela no velório. Ela passando no velório. Tinha uma. Ai. Eu acho que eu já te contei isso. Tinha uma senhora, que minha mãe era da igreja, ela foi velada. Já começa errado que minha mãe foi velada num lugar que ela não gostava, que era o salão lá da igreja. E aí, tinha uma senhora que minha mãe não ia com a cara dela de jeito nenhum. Sabe aquelas velhas espalhafatosas, sem noção? Eu ia falar sobre sem noção, pensei em alguém, mas foi. E aí, totalmente sem noção. E aí, essa velha chegou. Meu Deus, tadinha da minha pica, que não sei o quê. E aí tá, eu tava, tipo, meio aéreo, assim, tudo mais. Eu vi a minha mãe do lado do caixão. Do lado do caixão, fazendo uma cara de nojo, tal qual eu faço pros outros. Fazendo uma cara de nojo pra mulher. Essa mesma velha que deu um show, que brigou com o padre porque não tinha azeite pra poder passar no pão. Te contei essa história. Sim. Que não tem azeite pra passar no pão, é um absurdo. Enfim, essa foi, eu acho que uma assim, recente. E a outra foi quando eu vi uma menina que, inclusive, foi o vídeo que viralizou no TikTok, bateu mais de 1 milhão de visualização. Foi quando eu vi uma menina que desencarnou por Covid-19. Eu tava me arrumando pra poder sair. Na época, a pandemia tava no começo. No começo? Não, já tinha começado o processo de vacina. E aí. Passando um carrozinho de fundo, patrocinando a música, ó. Ei. Favela vai vencer ainda, gente, vocês vão ver. E aí. E aí. Eu lembro que eu tava me arrumando pra poder sair. Aí, a gente ainda não tinha se vacinado. É uma coisa ali mais. Partiu aglomerar, tal qual a Igona. E aí. Por sorte, não teve o mesmo fim, aquelas. Por sorte, não. Peguei Covid, foi assintomática, tá? Porque eu não tinha comorbidade. Dizem que tem também uma parada de tipo sanguíneo e tudo mais. A gente tem o mesmo tipo sanguíneo. Também não fui assintomática também. Passada, não sabia disso não. E aí. Eu tava me arrumando pra sair. Quem tava comigo no dia era a Mariana e o Vitinho. A gente ia pra um barzinho. E aí nisso eu vi uma menina na porta. Você lembra como é que era a minha casa antigamente? Sim. Que tinha Muito nitidamente. Então, tinha uma menina que tava na porta da minha casa, encostada naquela parede do vizinho, assim. E ela tava chorando. E aí eu levantei e fui até ela. E perguntei pra ela o que tinha acontecido. E ela falou que ia me mostrar. Só que eu não levantei do sofá. É como se minha consciência tivesse ido até ela. Eu tava sentado no sofá, abaixado, amarrando o cadastro. E aí, a Mari disse que no momento que isso aconteceu, eu só encostei assim na parede e, tipo, minha consciência só foi. E ela começou a me mostrar como que tinha sido a morte dela. Nisso eu senti como se eu estivesse num lugar muito gelado. Com as costas num lugar muito gelado. E tinham alguns médicos em volta falando: ela morreu muito cedo, ela é muito nova, eu não acredito que isso está acontecendo, por que essa vacina ainda não chegou? E um outro médico falando a mesma coisa, e eu lembro nitidamente de ela estar estática. Era como se eu estivesse na visão dela, sabe? Ela estava estática, olhando para cima com uma luz branca em cima dela. Esses homens, um homem estava um pouco mais longe, um estava em cima dela, e eu ouvi um barulho de zíper fechando, assim, tipo, zoom, sabe? E ela com muita falta de ar. E eu tava com falta de ar ali, sentado no sofá. Isso, tipo, aconteceu tudo na minha mente, sabe? Eu não saí de verdade, eu não fui lá no hospital. Ela me mostrou como aquilo tudo tinha acontecido. E aí foi muito louco, porque o meu intuito com o TikTok nunca foi falar sobre magia. Não era o meu ponto. Acabou se tornando. Tem aquele ditado que Deus escreve certo por linhas tortas. Hecate entortou as linhas e me ensinou a escrever nas linhas tortas, sabe? Porque eu falei, cara, isso foi uma experiência muito louca. Os meus amigos, tipo, que estavam no meu lado ficaram muito assustados com tudo o que aconteceu. E aí. Inclusive, Vitinho, se você estiver escutando esse podcast, te amo, tá, amor? E Também. aí. E aí, eu contei no TikTok, dividi em 3 partes esse relato.
A primeira parte viralizou muito, 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 muito. E hoje o vídeo conta com quase 2 milhões de visualização, sabe? Arrasou. E foi uma experiência que eu vivi, tipo, 2021. Eu não conto muitas experiências por agora, porque eu acho que chega num nível que se torna tão natural, as coisas se tornam tão naturais, igual o dia que o Obsessor passou na live. Passou atrás, eu comecei a conversar, desenrolar com o cara. Pra mim hoje já é natural, sabe? Mas antes eram coisas muito... que o impacto era diferente. Te impactava de forma E diferente. você, me conta uma antiga e uma nova. Uma antiga é a da minha mãe, né? Não é parecida, mas tipo, é o... Mas ainda é complicado pra mim. Minha mãe morreu em 2019, ela tinha Alzheimer, foi por complicação do Alzheimer e tudo mais. E ela foi pro hospital passando mal e a gente não sabia o que era, ela tinha broncoaspirado comida. E aí quando chegou lá, os médicos e os enfermeiros me levaram junto para dentro da sala, naquele alvoroço, em que eu tentava sair, mas tinha um monte de enfermeiro e que eu não conseguia. E eu não estava muito em mim, sabe? Eu estava muito perdida. E aí, eu vendo eles dando choque na minha mãe, eu não conseguia sair dali, foi uma coisa muito louca. E até que uma enfermeira achou de bom tom pegar na minha mão e me tirar dali. Porque, enfim. E aí, depois ela ainda ficou internada mais uns 3 dias. E aí a gente revezava para ir, porque era UTI, então não podia ir todo mundo. E eu fazia questão de ir, mesmo quando eu não ia entrar, eu ficava lá na porta. Enfim. Só que a minha mãe, ela vinha... Eu vinha sonhando com ela e ela se despedindo, falando comigo. Tenha calma, Ela tava tenha em paciência. coma quando você tava Ela sonhando. estava em coma. E eu sempre sonhava, ela falava, tenha calma, tenha paciência, vai dar tudo certo. E eu achava que ela ia acordar, porque ela sempre falava, tenha calma, paciência, vai dar tudo certo. O tudo certo pra você era ela voltar. Exato. E aí teve um dia que ela teve uma melhora. Ligaram pra gente, nossa, a gente vai tirar o aparelho, vem pra testar, não sei o quê. E aí foi todo mundo, eles deixaram entrar mais gente. E aí, não que ela tenha acordado, ela teve melhora vital, sabe? Os sinais vitais Sim. dela melhoraram. E aí o médico falou, bom, se ela continuar assim até amanhã, a gente tira o aparelho e provavelmente ela volta e tá tudo certo. E aí, quando foi 3h20 da manhã, do dia de junho para julho, o último dia, foi no dia 1º de julho que ela morreu. 3h20 da manhã, o meu telefone toca. Eu já sabia que minha mãe tinha morrido ali. Uhum. O Vinícius estava lá em casa, enfim, o Júnior estava lá em casa. E eu não conseguia atender o telefone. Eu só entrei num desespero muito grande porque eu sabia que era me avisando da morte da minha mãe. Ai, podia ser um amigo, podia ser qualquer coisa, mas eu sabia. Você tinha certeza. Eu tinha certeza. Eu acho que essa que é a diferença da intuição pro que você acha. A intuição não te dá brecha pra dúvida. Você sabe, só sabe. Sim. E aí a médica me ligou e falou, a gente precisa que você venha ao hospital pra conversar sobre a sua mãe. Eu falei, minha mãe morreu. Não, vem pro hospital, não sei o que, 3h20 da manhã. Enfim. Sim. Eu saí tão louca de pijama que eu subi na minha moto, que se o Vinícius não sobe na minha garupa, eu tinha me matado. O Vinícius subiu na minha garupa e conseguiu me convencer a descer pra ele pilotar. Que na época eu só tinha a moto. Uhum. E aí cheguei no hospital, aquele trâmite todo, só que aí, no meio desse caminho, parece que me deu um lapso de realidade, porque se eu não fizesse, nenhum parente meu conseguiria, porque tava todo mundo muito abalado. E aí eu comecei meio que agindo racional. Falei, eu preciso resolver as coisas. Não tenho o que fazer. Eu vou ter que engolir o sofrimento e resolver as coisas. Porque tinha que resolver documento, resolver um monte de coisa. E aí, quando eu cheguei lá dentro, eles falaram comigo, olha, vocês vão precisar ir no necrotério reconhecer o corpo, porque como ela morreu no hospital, precisa reconhecer. Eu não conseguia ir sozinha. Pra mim era absurdamente difícil. Aí foi eu, meu irmão, esse meu irmão que acredita em tudo e em nada, que era igual a minha mãe, e o meu tio que é evangélico. Evangélico do reteté. Chegamos na porta do necrotério, quando eu olho lá pra dentro, tinha um saco, o saco estava fechado, e minha mãe estava em pé. Só que eu achei que eu estava vendo coisa porque eu queria muito ver ela. Quando eu olhei pro meu irmão estava verde. E o meu tio estava assim, sangue de Jesus tem poder, tá amarrado em nome de Jesus, isso não é ela não, hein, isso não é ela não, hein.
E aí, eu falei com o meu irmão, falei, eu vou entrar. E aí, eu abri o saco, ela tava com um semblante muito tranquilo. E ela tava em pé na nossa frente. O meu irmão travou na porta, o Alex não conseguia entrar. Aham. O meu tio lá fora, sangue sem poder, tá amarrado no nome de Jesus, isso aqui, tudo quanto é oração que ele conhecia, ele tava fazendo lá Você fora. quase jogando um negócio na cara dele, não repreende não, porra, deixa eu conversar com ela. E eu só queria que ela falasse comigo. E eu olhando, e eu não sabia o que falar, eu não sabia nada. E ela só falou, eu tô em paz, tá tudo bem. E aí a gente saiu dali, reconheceu o corpo, enfim, fizemos todo o procedimento que você sabe. Eu tive certeza, eu poderia facilmente achar que eu tava louca, Vitor. Sim. Se eu tivesse sozinha, eu ia achar que eu vi coisa, que eu tava louca, enfim. Mas a hora que eu olho pro meu irmão, ele verde, porque ele não teve reação nenhuma, ele não se mexia. E o meu tio repreendendo, não me está nela não, que lá na igreja me falaram que os demônios ficam disfarçados assim. Meu Deus. Enfim, loucura. Eles estavam vendo também. Então, assim, é uma certeza, não tem nada. E aí, a outra experiência que também foi com a minha mãe, anos depois. Anos depois, não. Acho que não foi anos depois. Bem pouco tempo depois. Eu ainda não era de religião nenhuma. Estou bem na minha cozinha com muita saudade da minha mãe. Com muita saudade. Minha mãe nunca tinha me visitado naquele apartamento. Na minha cabeça, né? Enfim. Eu acendi uma vela pra ela, dentro de casa, e comecei a conversar com ela. Essa vela é pra você, mãe. Eu tô com muita saudade. Que não sei o quê. Na minha cabeça, isso não teria problema nenhum. Sim. Porque, né? Todo mundo fala, acende uma vela. Acendi uma vela no canto da minha cozinha. Aí, ali eu jantei e fui dormir. Acordo de madrugada pra tomar uma água. A minha bela mãe no canto da minha cozinha. Ali, eu me assustei. Aí, ali eu comecei, tá amarrado. A senhora nem sabia onde eu morava. Como é que a senhora veio parar aqui? Meu Deus do céu. Vá, volte. Não quero. Porque ali eu comecei a ficar com medo. Para a luz, vá. Encontra a luz, encontra a luz. Porque tinha uns meses. Eu passei uns meses muito fodidos, assim, de depressão depois que a minha mãe morreu. Porque a minha mãe criou eu e meus 2 irmãos. Eu sou a mais nova de 2 irmãos, sabe? Que ela fez sozinha. Minha mãe não tinha ninguém. A nossa família era nossa. E aí depois a minha mãe ainda criou a minha sobrinha, que é filha do meu irmão mais velho. Então somos 4. Nós 4, nós 5, né? Éramos. A família era. Tem muito parente, mas a família éramos nós. Então, assim, ela fazia tudo pela gente. Minha mãe fazia de tudo. Ela foi muito brava, a gente teve muitas diferenças, eu e ela. Muitos problemas, mas a minha mãe foi uma mãe como eu nunca vi igual. Eu nunca vou conseguir chegar aos pés da mãe que ela foi. Ela foi sensacional na minha vida. E acredito que na vida dos meus irmãos também. Acredito não, certeza que, enfim. E na vida de quem ela passava. A minha mãe era uma pessoa que ela sempre tentava fazer o bem. Ela tinha uma personalidade muito parecida comigo. Enfim, eu e minha sobrinha, que ela também criou, herdamos muito isso dela. O tom de voz, o jeito de falar. A gente é uma pessoa mais firme pra falar, mais firme pra agir. Só que minha mãe era extremamente boa e doce com as pessoas. Ela nunca negava ajuda pra ninguém. Teve um mendigo que veio pedir. Gente, eu sei que muita gente tem histórias parecidas com essa. Mas isso eu tava lá e eu vi. Um morador de rua passou pedindo comida. Perguntou se podia tomar banho. Minha mãe falou, pode entrar pra tomar banho. Eu vou preparar uma comida pra você. Pois o moço saiu excomungando ela de tudo quanto é nome, porque a água era gelada. Porque o chuveiro tava queimado. E ele não quis nem a comida dela. Porque a água era gelada, ele não ia tomar banho na água gelada, tava frio. E a gente tinha acabado de tomar. Tava os pintinhos dela todos sentados de banho tomado. E a minha mãe era assim, ela não se preocupava, tipo, da onde veio essa pessoa, sabe? Ele precisa, eu vou fazer. Cara, você falou desse negócio de acender a vela lá no apartamento, acho que eu já te contei isso também. Logo depois da morte da minha mãe, eu não conseguia sonhar com ela. O que eu sonhava era revivendo o momento da morte, que ela morreu no meu colo. Sim. E aí eu lembro de uma vez que eu tava deitado, indo pra dormir, acordei ouvindo ela me chamar. Vitor, Vitor. Ela sempre me chamou de um jeito meio bravo, sabe? As nossas mães tinham jeitos muito parecidos. E aí eu levantei, eu tava no sofá, levantei, fui pra cozinha e ela não tava na cozinha, mas era como se ela estivesse atrás de mim. E a gaveta da... Eu já te contei isso. A gaveta do armário tava aberta e tinha uma faca bem em cima do armário. E aí ela ficava falando, você sabe o que você precisa fazer pra poder estar aqui comigo? Você tá com saudade porque você quer. Por que você não veio ali, ficar de fato, aqui não comigo? era ela. Não era ela. Mas eu acho que todo mundo já passou, todo mundo que hoje entende de espiritualidade já passou por um momento
como esse de acender a vela, sabe? Sim. Eu chamava a minha mãe desesperadamente e eu queria encontrar meios de contatar a minha mãe. E eu sempre pensava, porra, eu tenho toda essa mediunidade, eu consigo conversar com o morto à torta e à direita, e por que eu não consigo conversar com ela? E a gente fica com aquela sensação de só mais 5 minutos Só mais 5 minutos. pra eu me despedir, pra eu esclarecer, pra eu me desculpar, sabe? E nunca é o suficiente. E aí eu lembro E que vai ela... passar os 5 minutos, a gente vai querer mais e mais. E aí eu lembro que ela falou... Eu lembro que ela falava... Você sabe o que... Não era ela, no caso, tá, gente? Provavelmente algum embusteiro se passando por ela, aproveitando do meu Exato. momento de fragilidade. Você sabe o que você precisa fazer pra estar aqui comigo? É só pegar a faca. É só pegar a faca. Você sabe o que você precisa fazer pra estar aqui comigo? Eu cheguei a segurar a faca. Só que naquele momento me deu sabe, um clarão na mente que falou, cara, minha mãe nunca iria querer que eu fizesse isso. Minha mãe nunca iria querer que fosse desse jeito e que fosse assim. E eu joguei a faca longe e a partir dali eu comecei a entender que eu tava tão vulnerável, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente tão vulnerável, que eu precisava dar um jeito naquilo. E inclusive foi eu acho que foi o mais próximo do fundo do poço que eu estive na vida. Foi quando eu perdi ela. E foi muito louco porque foi a partir dali que eu encontrei força para poder ir para a superfície, sabe? Para poder subir, que eu comecei a estudar, que eu comecei a me dedicar, que eu comecei a pesquisar, que eu comecei a aprender. E até hoje eu, Vitor, não tentei contactar a minha mãe. Não tentei e não tento, porque primeiro, ela já falou que não queria e eu tive uma outra experiência quase... Aí, gente, vocês vão ter que escutar 1 hora de podcast, foi triste. Teve uma outra experiência que eu sonhei e ela veio de fato se despedir de mim, falando que ia ficar um tempo sem me ver e que eu precisava aprender a lidar com essa ausência. Mas eu nunca mais tentei contactar por conta disso, sabe? E se a gente partisse esse e fizesse 2 de 30? Não, a gente grava mais um depois. O povo gosta de ouvir as nossas conversas. Ah, tá. Vocês não gostam de ouvir a nossa conversa? Responde aí. Pode falar em voz alta que a gente escuta. E ó, teve gente que falou que não. Eu ouvi daqui. Você que falou que não, você vai ficar careca, tá? Você que falou que não. Enfim. E aí é muito louco. Acho que se a gente for, tipo, continuar falando sobre experiências sobrenaturais, a gente vai ter aí mais umas 3 horas de podcast e ainda não vai ser o suficiente. Inclusive, esse é o meu medo da gente fazer um podcast em vídeo, sabe? Porque o pessoal vai estar bem assim, ei, vai desocupar a sala não? E a gente vai estar falando igual Sim, é dos muito maritaca. louco, né? São assuntos que a gente aborda já há anos ali, e conversa, e fala, e troca experiência. Então, assim, não acaba nunca. E, gente, pode parecer que não, mas é o tipo de conversa que a gente tem no off, assim, 24/24, sabe? Sim, a gente conversa muito sobre tudo. Óbvio que a gente fala muito mais besteira quando não tá gravando. E quando a gente fala mal de alguém, a gente cita nome. Quando a gente não tá gravando. E aí, às vezes, a gente corta aqui quando fala assim. Aquelas... Corta mesmo. Corta mesmo. Mas é isso, gente. Ó, beijo pra vocês. Caso vocês queiram nos seguir no Instagram. Insta. O drag. @VictorSlater com 2 T's, tá? Victor com 2 T's, Slater com 2 T's. No TikTok, @victor.slater.magista. E o contato do Exocast, que é exocast.contato@hotmail.com. Calma aí, que a Daniela vai passar os dela. O meu TikTok é Dani Cartomante. O meu Instagram é Dani Cartomante com 2 S no final. E é isso. Dani Cartomante com 2 S no final? Porque no Instagram não só deu pra botar 2 S. Cartomante. Cartomante ou Cartomante? Você tá me zoando, né? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Beijo pra vocês, amores. Beijo. Tchau, tchau.